Fala galera, tudo bom com você? Professor Daniel aqui na área. Bem, vamos começar aqui a resolução do nosso matéria número 2 do nosso estudo sobre eletrostática. Hoje nós vamos resolver sobre dois assuntos que é importante, que é campo elétrico e lei de Coulomb. Vamos começar da nossa primeira questão, que diz o seguinte, ó. Primeiro, qual o valor da intensidade do campo elétrico no vácuo? Aí ele deu pra gente a distância, que essa distância ele falou que é de 0,13 centímetros, tá? Outra informação que foi dado para a gente foi justamente a de uma carga que é 2,6. Então, isso aqui seria o nosso Q, tá? Que seria o 2,6 vezes 10 elevado a menos 9. Nanocoulomb é 10 elevado a menos 9. O que mais? Ele falou que é no vácuo, então vamos utilizar a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado a nona Newton metros quadrados, Coulomb quadrado. Essa aqui é uma constante, que é o valor máximo da interação que ocorre entre as cargas elétricas. Lembrando que o meio, ele vai justamente influenciar sobre essa questão da interação entre as cargas. Então, colocando aqui a fórmula, teremos o seguinte, que a carga pontual vai ser o Q, perdão, K, o Q dividido pela distância ao quadrado. Então, fazendo a substituição, nós teremos 9 vezes 10 elevado a nona, vezes 2,6 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por 0,13. Tudo isso elevado ao quadrado, ok? Vamos ver aqui. Então aqui a gente já pode praticamente eliminar 10 elevado a nona com 10 elevado a menos 9. Isso aqui vai me dar 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é 1, então não precisa colocar. Então, eu terei o seguinte, que o campo vai ser 9 vezes 2,6 dividido por, se a gente pegar zero, ó, se nós pegarmos 0,13 vezes 0,13, isso aqui vai me dar 0,0169, 0,0169, ok? Aí faz essa multiplicação, 9 vezes 2,6, aí dividido por 0,0169, então você vai ver que a intensidade do campo foi de 1.384. 1.384,61. Vê se é mesmo isso, 1.384, isso, vírgula 61 Newton por Coulomb. Aí você pode transformar isso para a base 10, fique à vontade em fazer essa conversão. Então, fazer essa conversão andando para a esquerda, 3 casas, nós temos o seguinte, que é 1,38, 4 vezes 10 elevado a terceira Newton por Coulomb, ok? Então, se você quiser, você pode deixar dessa forma. Dependendo da situação, se fosse questão de marcar, provavelmente você teria lá na base 10, ok? Tranquilo? Vamos lá. A questão número 2 ele diz o seguinte agora. Quando ele fala para você sobre, a partir do momento que ele falou que você tem placas, e essas placas, elas estão carregadas positivamente e negativamente, uma das propriedades que você tem do campo elétrico, somente uniforme, onde você vai ter um campo elétrico uniforme, que significa que vai ter a mesma direção, mesma intensidade e mesmo sentido, como nós podemos observar. E ele falou que essa gota de óleo, ela está o quê? Eletrizada. E mais informação que ele coloca aqui pra gente, ela está o quê? Em equilíbrio. Então, o que que vai acontecer aqui? Tá? A gente pode concluir o seguinte, que deu pra gente massa, deu pra gente gravidade, então vamos ter que utilizar a princípio da dinâmica, tá? Isso também significa sobre equilíbrio de força. Então, é o que nós vamos fazer aqui. Então, vamos colocar aqui que o peso vai ser igual à força elétrica. Por quê, professor? Porque está falando sobre força. Como ele está dizendo para a gente que tem carga elétrica,
e logo essa carga elétrica está interagindo com o campo elétrico, então significa que a força eletrostática ela vai agir. Perdão, a força eletrostática ela vai agir sobre essa gota de óleo eletrizado. Então, eu sei que peso lá na dinâmica é massa vezes gravidade, igual força elétrica, que é Q vezes E, tá? Esse Q, ele deu pra gente, se eu não me engano, no nosso enunciado. Tá aqui, ó, é a carga elementar. A gente vai ter que usar módulo nesse caso, tá? O módulo de um valor negativo vai ser o seu positivo, o valor absoluto. Aí ele deu uma massa pra gente. A massa. Aí deu pra gente a massa, então vamos trabalhar. Então fica 1,6 vezes 10 elevado a menos 25. Gravidade é 10, igual a carga elementar que ele falou que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vezes o campo elétrico, ok? É o campo elétrico que ele quer. E vamos ver o que mais que dá para fazer aqui. Que a gente pode logo operar aqui a base 10. Vou pegar esse nosso amiguinho e passar dividindo. Então, temos o seguinte, que o campo elétrico vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 25 vezes 10 elevado a 1 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui você já pode concluir o seguinte, que a gente pode cortar 1,6 de cima com 1,6 de baixo, sobrou somente a base 10. Aqui, vamos fazer uma inversão, 10 a 19 sobe, então nós teremos o seguinte, o campo elétrico vai ser 10 elevado a menos 25, vezes 10 elevado a 1 da gravidade, vezes 10 elevado a 19. Então, esse campo elétrico vai ser 20, somando com 19 mais 1 vai dar 20, tira 25, vai dar 10 elevado a menos 6 Newton por Coulomb. Ok? Só para concluir mesmo. 20. Aqui na verdade não é 6, que seria 5. Ok? Então tá aí a nossa questão número 2, realmente mostrando um pouquinho agora sobre dinâmica e a questão, o conceito de campo elétrico relacionado à interação da carga elétrica ou um corpo eletrizado, ou seja, a gente pode trabalhar também esse conceito lá da mecânica aqui na nossa eletrostática, ok? Vamos para uma questão agora mais simples, questão 3. A intensidade do vetor campo elétrico num ponto P deu para a gente o campo elétrico, aí uma carga pontiforme, ele deu para a gente, que é 3 vezes 10 elevado a menos 6, que é essa carga pontual, né? Colocada em P, ficará sujeita a uma força elétrica cuja intensidade. Então, agora sim, nós vamos calcular a força que vai estar agindo sobre essa carga de prova nesse caso. Então, a força vai ser carga, ele deu para a gente 3 vezes 10 elevado a menos 6, então fica 3 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o campo elétrico. O campo elétrico, ele falou que é 6. 6 vezes 10 elevado a quinta. Ok? Então, fazendo essa subtração de base 10, então nós temos o seguinte, que essa força, ela vai ser... Essa força vai ser 3 vezes 6, 18, então fica 18 vezes 10 elevado a menos 1. Menos 1 pede para você andar uma casa para a tua esquerda. Ok? Então, andando uma casa para a tua esquerda, nós teremos que é 1,8 newtons, que vai me dar a alternativa correta, a nossa letra E. Ok? Beleza, a questão também tranquila, só para a gente testar a fórmula da força agindo na carga de prova nesse caso, ok? Vamos lá para a questão número 4, que é uma questão teórica. Vamos lá, galera, só limpando aqui a nossa parte aqui para a gente começar aqui a nossa leitura da questão número 4. Vamos lá, voltando. Vamos lá. Os materiais, de uma forma geral, são constituídos por cargas elétricas, podendo estar. Então, aqui ele fala para a gente aqui uma situação, né? Cargas de sinais contrários se atrai, carga de sinais de mesmo sinal, nesse caso vai sofrer repulsão, né? Então, atração, repulsão. Aí ele diz para a gente algumas informações aqui, ó. Primeiro, um corpo eletricamente neutro suspenso por um fio isolante é repelido quando aproximamos um bastão carregado positivamente. Galera,
Isso é falso. Na verdade, vai acontecer a atração. Lembra que o corpo carregado ele pode atrair tanto uma carga oposta, mas também ele pode atrair um corpo neutro, então aquele não vai repelir, na verdade ele vai atrair. Então a 1 está falsa. Vamos para a questão item 2. Uma carga Q cria um campo elétrico no espaço em torno dela, e se esse campo é e esse campo é responsável pelo aparecimento de força elétrica, e isso que vai estar agindo em outras cargas de prova. Perfeito. Então, essa 2 aqui, ela está coerente com a nossa teoria, tá? Carga geradora, no caso. Aí você tem a carga de prova, você coloca ali a carga de prova. Nessa carga de prova vai sofrer a ação desse caso, nessa carga geradora, vai aparecer na carga de prova justamente a força eletrostática, ok? Então essa aqui está verdadeira. Vamos para 4. A carga elétrica em uma casca condutora esférica se distribui na superfície interna. Galera, ela não se distribui na superfície interna, na verdade é na superfície externa, ok? Então essa aqui está errada, então é falsa. Vamos falar isso para você em equilíbrio estático. Campo elétrico dentro de um condutor e campo elétrico fora de um condutor, tá certo? Então aguarde essa aula que nós vamos comentar com você esse princípio principalmente da blindagem eletrostática. Campos externos, campos elétricos externos e campos elétricos internos, tá bom? A força eletrostática que age uma carga Q exerce sobre uma carga que é diretamente proporcional à intensidade, mas não é a distância. Então aqui seria falso. Na verdade, pela lei de Coulomb, se você analisar a fórmula, você tem a fórmula, né? Que F é igual K, Q1, Q2. Isso aqui dividido pela distância. Então, na verdade, não é diretamente. Ok? Aqui seria diretamente, só que o erro está elevado ao quadrado, que não tem aqui na nossa opção, tá? As distâncias que as separam, né? Então, é diretamente proporcional entre as cargas, só que é inversamente proporcional em relação à força, tá bom? Então, a 8 está falsa. Então, somente a 2 verdadeira. Então, questão número 4 resolvida. Vamos para a questão 5, questão legal. Essa questão é clássica, que ele fala para você sobre um laser, né, que está distribuindo ali emissões de partículas, elétrons, prótons e nêutrons. Aqui você tem cargas positivas, essa placa está carregada positivamente, né? E essa aqui está carregada negativamente. Quando você soltar o laser, o que vai acontecer? Ele vai desviar para esses pontos, P, Q e R. A pergunta é, ele quer saber os sinais, nesse caso que ele fala aqui pra gente, né? Ó, 3 partículas emitidas atingem o anteparo, que é justamente essa superfície aqui. Nos pontos P, Q e R podemos afirmar que, ó, quando ele passa aqui direto, o laser, o primeiro laser, repara que ele não sofre desvio. Como ele não sofre desvio, nesse caso, então, esse aqui ele vai ser neutro, porque ele não está indo nem para cima, nem para baixo, então ele está bem ali praticamente no... Ele está no centro, na verdade, que separa as placas. Ele está no ponto de simetria. Agora, repara que Q ele vai sofrer um desvio, ó. Então, quando ele sofre desvio, significa que a emissão dessa partícula ela vai ter uma partícula o quê, professor? Positiva, né? Ou seja, positiva, fazendo a curva para uma placa, nesse caso, carregada negativamente. E da mesma forma o R, ó. Então, eu tenho o nêutron, né? Então, se está sendo atraído pela placa negativa, é porque essa emissão ela é um próton e um próton, ou seja, carga positiva, que vai me dar a nossa letra E, ó. Essa questão é clássica, tá? Então você tem aqui esses desvios, e esse desvio ocorre justamente porque você tem o corpo carregado negativamente está atraindo essa carga positiva. Nesse caso seriam 2 prótons e no centro seria um neutro, tá bom? Vamos para a questão número 6, ó. Questão 6, ela fala o seguinte: um dispositivo para medir a carga elétrica de uma gota de óleo é construída de um capacitor. Nós vamos ver que capacitor ele serve justamente para armazenar carga. E uma vez armazenando carga, vai armazenar uma certa quantidade de energia, tá bom? Vamos lá. De um recipiente conveniente vedado, como ilustra a figura. Tá aí a figura em cima. A gota de óleo com massa M, ó, de novo, igual a questão 2, se não me engano, que nós fizemos.
Se ele está dando para você a massa, já era. Vai aparecer aqui a dinâmica. Fica atento sempre nessa dica dessas questões. É abandonado a partir do repouso, ó, no interior do capacitor, onde existe um campo elétrico uniforme, mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade, sob a ação, ó, da gravidade e do campo elétrico. A gota inicia um movimento de queda com aceleração, que significa que é 20% da gravidade, que é 0,2, onde G é a aceleração. Na gravidade, ele quer qual seria a alternativa melhor, que representa o valor da carga na expressão. Então, repara que se a gota ela está caindo, e ele fala para você que ela está caindo com aceleração, nesse caso em queda livre, então vai aparecer aqui a dinâmica, ó, que a segunda lei de Newton, não, força é igual a massa vezes a aceleração. Eu só preciso saber quais são essas forças resultantes que vai estar atuando aonde, professor? Justamente aqui na nossa gota, né? A gota que ele fala. Isso, exatamente, ó, uma gota de óleo. Então, eu quero saber as forças que vão estar agindo na gota. As forças que vão estar agindo, como ele está eletrizado, eu tenho a força elétrica, tá? E eu tenho a força peso. Então, como a força peso está puxando a gota para baixo, ela vai estar ganhando a força elétrica. Então, fica. Vou mudar aqui a cor da nossa caneta, ó. Então, a gente pode concluir o seguinte, que o peso menos a força elétrica vai ser igual a massa vezes aceleração, ok? Vamos dar aqui um espaço, porque isso aqui vai aplicar um pouquinho de álgebra. Não existe dados na questão, então vamos trabalhar a forma algébrica, ou seja, vamos trabalhar a parte da equação. Eu sei que peso é massa vezes gravidade, força elétrica seria o Q vezes o E igual a massa vezes aceleração. A aceleração ele falou que é 2G, então vamos usar essa referência aqui, ó, 2G, ou 0,2, desculpa, que é 20% de G. Que seria 0,2, ó, 0,2 G. Bem, ele quer esse camarada aqui, ó, ele quer esse Q, ok? Então, tudo que for que não tem nada a ver com Q, vou passar para o segundo membro. Então, vamos concluir o seguinte, ó, que Q vai ser igual a M. Na verdade, perdão, vamos fazer o seguinte. Já vimos aqui uma situação. Eu vou pegar esse camarada aqui, ó, todo esse agrupamento, vou passar o quê? Subtraindo. Aí você vai entender o porquê. Fica atento. Então fica mg menos 0,2 g mais q vezes z. Ok? Isso igual a zero. Por quê, professor? Porque, na verdade, ele fala bem aqui, ele quer saber o valor absoluto. Então, o valor absoluto, independente da expressão se der negativo, você trabalha o sentido contrário do sinal. Se é negativo, trabalha o valor absoluto, que é o valor positivo. Então, vou pegar esse camarada, vou passar para o nosso membro oposto. Positivo vai passar negativo. Então, vai ficar assim, ó. Mg, tá? Deixa eu colocar mais para cima, né? Mg menos 0,2, faltou colocar aqui o M, galera, tá? Porque ele passou, tá aqui, ó, ele passou subtraindo, tá? Então fica mg igual a menos E vezes Q, ok? Aí se você fazer a subtração, lembra que na frente aqui é o número 1, então faça a subtração, que isso vai me dar 0,8 mg igual a menos E vezes Q. Como ele quer o Q, vou passar o Q, professor, dividindo, tá? Algebricamente falando, e concluímos o seguinte, ó, que Q vai ser igual a menos 0,8 mg dividido por E, ó. Então, repara que aqui você não vai adotar o valor negativo. Ele falou na questão para você adotar o valor absoluto, o valor máximo, ó. Tá aqui, ó. Valor absoluto, que seria seu módulo, a intensidade apenas que ele quer da carga. Então, valor
absoluto de um valor negativo é um valor positivo. Então, colocando aqui, ó, só para cobrir o sinal, né? Em outras palavras falando, ó. Então fica aqui um positivo. Que, vamos ver qual seria a alternativa? Onde nós temos 0,8 mg dividido por S seria a nossa letra A, ó. Então, repara que aqui apenas é uma questão de módulo. Trabalhamos a forma algébrica e ficar atento nessa parte algébrica que ele mostra aí pra gente, tá bom? Ok, galera? Vamos continuar? Vamos finalizar nosso material. Então é a parte teórica agora sobre a lei de Coulomb, né? Vamos lá então. Duas cargas de forma Q1 e Q2 de mesma natureza. Opa, de mesma natureza. Lembra que a gente está falando sobre lei de Coulomb? É sobre a questão da fórmula, né? Força elétrica é igual a Q vezes Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. E ele falou que é de mesma natureza. Galera, se é de mesma natureza, vai ter o quê? O mesmo sinal. Não vai ter atração. Então, onde tiver atração, cancela. E onde tiver somente o R, também cancela. Por quê? R ao quadrado. Então aqui a gente pode substituir o D por R, não vai influenciar em nada, que é a mesma coisa da distância. Então, a alternativa correta, ó, força é repulsiva e inversamente proporcional à distância, que será o R2. A força é repulsiva e proporcional em relação à distância ao quadrado. Então, a alternativa correta, letra B. A força é repulsiva, porque é de mesma natureza, né? E inversamente proporcional à distância ao quadrado que a separam as duas cargas. Então, letra B, nossa alternativa correta, ok? Vamos lá para a nossa... Vamos para a nossa... Vamos para a nossa... Questão 2. Uma carga Q1, aí deu para a gente, né? Micro é 10 elevado a menos 6, está posicionada no ponto A. Uma segunda carga, Q2. Vamos lá, galera. Calcular aqui a força que vai estar agindo justamente em Q1, ok? Vamos lá, então. Então, tem o seguinte, só tirar aqui. Ok, vamos lá, então. A gente finalizar. Então, força elétrica vai ser 9 vezes 10 elevado a nona, vezes, como é micro, é 10 elevado a menos 6. Então, fica 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 4 também micro, então 10 elevado a menos 6. Então, vezes 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância que ele falou que é 10 centímetros, que é 0,1, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1, dividido, ou elevado ao quadrado. Lembra que é a distância, tá bom? Aí, continuando. Então, aqui operando aqui eu vou ter... Vamos fazer o seguinte, então vamos pegar somente, por enquanto, a base 10. 10 a nona, aqui vai dar 12, somando, então fica 9 vezes 10 elevado a nona, 2 vezes 4, 8, vezes 6 conservado a 12, só que 12 negativo, dividido. Esse 10, se eu repetir e multiplicar menos 1 com 2, vai ficar menos 2. Repete a base e você multiplica o expoente lá na matemática da propriedade de potência por potência, tá? Então, força elétrica vai ser 9 vezes 2, 9 vezes 8 vai dar 18, ou 18 usado 72, eita. Aí subtrai, vai me dar 10 elevado a menos 3, ok? Aí o 10 ao quadrado, negativo sobe, ele vem o quê? Positivo, então fica ao quadrado aqui, tá? Negativo e fica positivo. Então, força elétrica vai ser 72. Repito, subtrai o expoente. Então, 10 elevado a menos 1. Pede para me dar uma casa para a esquerda. Então, fica 7,2 newtons. Essa é a força. Lembra que a gente trabalhou em módulo. Apesar que ele deu para a gente a carga Q2, que é negativo. Então, você adota o valor do módulo porque você está mexendo com força. Seria intensidade. Repara que não tem alternativa. Então, somente a resposta que vai ser válida, tá bom? Vamos para a nossa penúltima questão. E diz o seguinte, ó, que ele fala que quando você tem no gráfico
força elétrica e distância é inversamente proporcional. Então, não pode ser constante, não vai crescendo, né? Lembra que é inversamente proporcional, tá? Então, ele quer saber a relação entre a força e a distância. Então, tudo que é inversamente proporcional, você tem uma hipérbole equilátero, que seria uma curva. Então, a questão que me representa isso, ou é a D ou a letra E. Claro que seria a nossa letra E, a alternativa correta, porque isso é uma hipérbole equilátero quando você tem grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Ou grandezas inversamente proporcionais. Quarta questão. Ah, legal, isso aqui, ó. Seja F a força de repulsão. De novo, ó, repulsão. É bom que todas elas têm repulsão, como a gente pode observar, tá? E como ele quer saber as forças que vão estar atuando nessa repulsão, então só colocar aqui a força elétrica vai ser constante eletrostática, o 2Q vezes 3Q, dividido pela distância ao quadrado, tá? Se a gente multiplicar 2 vezes 3 vai dar C. Repara que eu tenho 6 na letra E, tá? Mas imagine se fosse uma questão que fosse uma questão discursiva. Então vamos ao cálculo. Então fica força elétrica vai ser 2 vezes 3 vai dar 6. Então vai ficar 6. Por enquanto eu vou deixar dessa forma, tá? Vezes Q, vezes Q1, Q2, vamos colocar aqui Q1 e Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, essa força elétrica, quando você tem de mesma natureza, só você fazer a substituição, aqui ó, que se você observar, é justamente a nossa fórmula da lei de Coulomb, seria a força. Então a gente pode concluir que essa força elétrica com a natureza dessas cargas vai ser 6 vezes a força elétrica de repulsão entre a natureza das cargas elétricas. Então, galera, essa foi a nossa aula aí para você, tá? De lei de Coulomb sobre campo elétrico. Veja com calma, passo a passo. Tudo que nós estamos na sala de aula, tá bom? Então, muito obrigado, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, galera.